Bom dia, pessoal. Nós vamos começar já demos uma aula sobre classificação de insetos. Agora vamos falar sobre morfologia ou fisiologia externa dos insetos, né? Quando a gente fala de morfologia dos insetos, né, a gente quer falar das estruturas externas, né? O que tem na parte externa que é importante. Então, em relação aos insetos, assim como no ser humano, né, que divide em cabeça, tronco e membros, os insetos se dividem em cabeça, tórax e abdômen. Então a gente vai estudar essas estruturas separadas, ou seja, as estruturas que compõem a cabeça, as estruturas que compõem o tórax e as estruturas que compõem o abdômen, né? A parte externa. A parte interna depois a gente vai ver como a fisiologia, né? Estudo da fisiologia, ou morfologia, que o pessoal chama morfologia interna dos insetos, né? Então a gente vai estudar a parte externa, cabeça, tórax e abdômen. A gente vai começar a falar sobre a cabeça dos insetos. Então vamos lá. Então aqui está, né? Quando a gente fala do inseto, a gente vai estudar essas três partes, essas três divisões, né? Então a cabeça, geralmente a gente tem os apêndices fixos e os apêndices móveis, né? Os apêndices móveis, nós temos as antenas, que elas são articuladas, então elas se movimentam em todas as direções, e o aparelho bucal, né, que tem as estruturas que precisam movimentar, né, para cortar, para mastigar e para ingerir, né, o alimento, né. E tem os apêndices fixos, são compostos pelos olhos compostos e pelos olhos simples, a gente vai ver depois. A região torácica, né, é a região que a gente chama de é a região onde tem os apêndices locomotores. Então a gente tem daqui até aqui é o centro da locomoção dos insetos. Então tem-se 3 pares de pernas e nenhum ou até 2 pares de asas, né? Nenhum ou até 2, né? E pernas, 3 pares de pernas. E a região do tórax, né? Onde tem principalmente, é conhecido como o centro da respiração, né? Então aqui onde tem os principais órgãos de trocas gasosas, né? Os espiráculos, a gente vai ver depois também. Então a região abdominal. Então a gente vai estudar essas 3 partes, começando pela cabeça, né? A cabeça apresenta apêndices fixos, que são os olhos compostos e os olhos simples, que são os ocelos. Apresenta apêndices móveis, que são as antenas e as peças bucais, como a gente já tinha comentado. Então aqui a apêndice móvel, então nós temos aqui a mandíbula, com as estruturas aqui, várias outras estruturas, tem as maxilas, então fica tudo escondido aqui, né? Mas nós temos aqui maxilas, temos hipofaringe, hiperfaringe, hipofaringe, temos o lábio. Então todas as estruturas estão aqui compondo o aparelho bucal. Aqui só mostrando a mandíbula, né, serrilhada de uma vespa. Então a gente já tinha comentado aqui sobre as estruturas que compõem a cabeça. E claro, além dessas estruturas, os insetos possuem o que a gente chama de suturas e carenas, ou cristas, né? As estruturas são sulcos ou linhas marcadas na superfície externa do tegumento, resultante da invaginação deste ou da justaposição dos escleritos. Pessoal, é assim como ocorre no ser humano, né? Ou nos mamíferos, de uma forma geral. Você tem a parte óssea, né? Que protege o cérebro. E essa parte óssea, ela não pode ser totalmente uma peça única, vamos dizer assim, soldada. Ela tem que ter espaço para poder crescer.
Por quê? Porque o cérebro cresce. Então essa estrutura ela tem que ter espaço para se movimentar para comportar o cérebro. Então no ser humano a gente tem essas estruturas também. Tanto que tem uma parte que leva um tempo para calcificar. Então que a gente chama moleira da criança, né? Então você não pode apertar nem nada porque é uma região que não tem osso, tá? É a região que está em crescimento. Assim ocorre nos insetos, apesar que os insetos têm uma estrutura que a gente chama de exoesqueleto, mas ele tem essas estruturas, né? De carenas e suturas. As carenas são resultante da evaginação do tegumento. O tegumento é o exoesqueleto dele, né? E aqui nós temos, né, um mapa de tudo que acontece, né, dessas carenas, sulcos, tudo na cabeça do inseto. Então você vê que é tudo mapeadinho, todas as estruturas recebem o nome, tudo certinho. Tá? Assim como acontece no nosso esqueleto também, a parte da cabeça você tem tudo isso. Principalmente vocês que estudaram a parte de anatomia e fisiologia animal, né? Claro, nós não vamos trabalhar tudo isso aqui, que demanda muito tempo, tá? Mas só é importante para vocês saberem. Isso é extremamente importante, principalmente para quem trabalha a parte de taxonomia. Claro que parte de peças bucais aqui é interessante a gente saber. Então, vocês podem se aprofundar um pouco mais nisso. Bem, vamos lá. O mais importante para a gente no momento, né? Que a gente não pode deixar vídeos muito longos, né? É a gente entender como funcionam as peças bucais, né? As antenas. Claro, nós temos estruturas que são um pouco mais importantes que as outras, né? A gente vai começar a falar sobre óleos compostos, né? São estrutura típica de insetos adultos, então todos os insetos adultos têm, é típico, né? Óleos compostos. O que são óleos compostos? Essa estrutura aqui, se você olhar, ela é cheia é como se fosse alvéolo em formato hexagonal, né? Então, cada omatídeo desse aqui, que é conhecido como omatídeo, ele forma parte da imagem. Ele tem toda a estrutura de um olho humano. Só que ele forma parte da imagem. O conjunto de omatídeos vai fazer o quê? Vai formar uma imagem completa. Então são indivíduos que têm uma excelente visão, tá? Porque tem uma grande quantidade de omatídeo. É como se fosse um pixel de uma câmera fotográfica. Quanto mais pixels, melhor a resolução da imagem. São em número de 2 por indivíduo, 2 óleos compostos por uma grande quantidade de omatídeo. Os omatídeos são em forma hexagonal, como a gente já tinha comentado, possuindo uma estrutura sensível à luz, como são nossos olhos também. E o número de omatídeo é variável de espécie para espécie. Tem espécie que precisa ter uma boa visão, então tem uma maior quantidade de omatídeo. E tem inseto que não precisa, como cupins, formigas que ficam dentro da terra, não precisam ter uma excelente visão, por isso tem uma quantidade menor de omatídeo. Então aqui só ampliando um pouco a foto, só para você ver cada unidade dessa, cada omatídeo, tá? Faz parte, compõe uma parte da visão e o conjunto forma uma imagem completa. Na cabeça também, assim como os olhos compostos, os olhos simples são apêndices fixos e são também chamados de olhos simples, né? Encontram-se presentes especialmente nas larvas, os ocelos, mas pode ser encontrado também nos indivíduos adultos. Nas larvas, elas utilizam também como parte da visão, é uma possibilidade de visão ruim, mas tem, né? Enquanto que no indivíduo adulto ele praticamente perde a função, mas é utilizado na taxonomia para você fazer a identificação de espécie. Então esses olhos simples eles podem ser em número de 1, 2 ou 3. Eles podem estar localizados centralmente, como pode estar localizado lateralmente, tá? Mas pode variar de 1 a 3. Na cabeça, pessoal, ainda existem o que? As antenas, que são apêndices móveis da cabeça. Então é uma estrutura dividida em partes.
e isso dá uma flexibilidade, fazendo com que o inseto movimente a antena em todas as direções, né? Todos os insetos adultos possuem um par de antenas e são extremamente importantes para os insetos e para a gente também que faz o controle deles, né? Então tá aqui a divisão, né? Flagelo, que são as articulações aqui que o inseto usa, tem a grande quantidade de sensores aqui para tudo que ele precisa. Tato, paladar, o olfato, a audição, a visão, tudo funciona por aqui. Ele consegue usar todos esses órgãos também pelas antenas, né? Através de sensores. Nós temos aqui o flagelo, que é composto dessas articulações, o pedicelo, que une o flagelo ao escapo, que está aqui, e por último, que liga o corpo à antena, ou a cabeça à antena, nós temos o esclerito antenal. As antenas, pessoal, vão variar a forma das antenas, as características, de acordo com a espécie. Vai variar de espécie para espécie. Dentro da mesma família, da mesma ordem, vamos dizer assim, e depois família, nós temos espécies com características totalmente diferentes em termos de antena. Coleóptero, por exemplo, tem vários tipos de antenas. Então nós temos uma flabelada, aqui nós temos uma mais filiforme. Então, aqui pectinada, aqui para aristada. Então tem vários tipos dentro da ordem coleóptera, e assim vai variar de espécie para espécie dentro às vezes de uma mesma ordem. No entanto, pessoal, essa antena, elas vão ter a mesma função sempre. Qual que é a função? Tato, olfato, paladar, visão e audição, tá? Então ele detecta tudo isso através de quê? De sensores. Tá? Isso é importante para a gente? Pessoal, porque os insetos, eles se reproduzem, pelo menos uma parte deles, através da reprodução sexuada. E a reprodução sexuada, ela ocorre devido ao quê? A fêmea, recém-transformada em adulta, chegando na fase adulta, ela atinge a maturidade sexual, ou está pronta para acasalamento, ela libera o feromônio sexual para atrair o macho para ocorrer o acasalamento. Então isso é extremamente importante, porque quando a gente interfere nesse processo, a gente consegue fazer controle ou monitoramento. Então a gente tem armadilhas de feromônio, e essas armadilhas de feromônio é justamente para a gente saber o momento em que essa espécie ela começa a ocorrer numa determinada cultura, para a gente adotar medidas de controle. Então, monitoramento de pragas. Tá, vamos lá. Beleza, o aparelho bucal, isso aqui eu considero, quando a gente trabalha a parte de cabeça dos insetos, a mais importante para nosso dia a dia no campo. Então, o aparelho bucal ele é composto por apêndices móveis, tá? São estruturas que compõem o aparelho bucal, que elas se movimentam no processo de coleta, mastigação e ingestão do alimento. Então, o aparelho bucal tem toda essa função. Então, compõe-se primitivamente de um conjunto de peças em número de 8. Então, são 8 peças, sendo 2 muitas vezes atrofiadas. Sendo 2 pares muitas vezes atrofiados, né? Então, esse é o mais primitivo de um inseto mastigador. Essa atrofia pode ocorrer em todas as peças bucais. Pode ocorrer uma atrofia, não tem funcionalidade, ou se modifica para outra coisa. Mas existem insetos que têm as peças bucais atrofiadas. Havendo assim insetos agnatos, isto é, não possuem aparelho bucal funcional. Não tem aparelho bucal, não tem função nenhuma. Você pode dizer, mas professor, como é que o inseto sobrevive sem comer? Pessoal, é o seguinte, na fase adulta, o inseto, esse que tem a vida extremamente curta, ele só tem a função de acasalar, colocar ovos e morrer. Às vezes a longevidade dele é maior na fase larval, tá? E quando chega na fase adulta é muito curto. Então aqui nós temos um exemplo, uma efemérida, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso aqui é comum às margens dos rios, esses insetos se multiplicarem. Quando chega a fase adulta,
eles acasalam, morrem e caem, por exemplo, em grande quantidade nos rios. Quando cai nos rios, isso aqui serve de alimento para as trutas, principalmente, para peixes, né? Então, o que acontece? Os americanos, eles criaram um sistema de pesca chamado fly, aquele que você joga a linha e puxa, joga a linha, puxa, joga a linha e puxa, e aí de repente você joga lá, aí cai uma isca artificial que é semelhante a esse inseto, cai e o peixe imediatamente ele pega. Então a gente chama pesca de fly, pesca de mosca, né? Com a mosca, porque é parecido com a mosca, vamos dizer assim. Então é um indivíduo que chegou à fase adulta, ele acasala, coloca ovos e morre. Tá? Ele não tem aparelho bucal. Tá? A morfologia pode variar de espécie para espécie. A morfologia, ou seja, as peças bucais podem variar de espécie para espécie de acordo com a escala de evolução. Insetos mais evoluídos tendem a ocorrer modificação para facilitar a sua vida. Tá? Então, alguns podem encontrar o alimento facilmente na superfície, ou seja, um inseto mastigador que chega e corta a folha e ingere. Já outros precisam introduzir o aparelho bucal para extrair o alimento. Então, a gente compara, por exemplo, um besouro que precisa mastigar a folha e ingerir, e um inseto que ele insere uma parte do aparelho bucal, uma das peças do aparelho bucal, no tecido, pode ser foliar, em qualquer parte do tecido da planta, insere até atingir o floema e extrai a seiva. Então ele já tem um pouco mais de trabalho para extrair esse alimento, para conseguir o alimento. Claro que depois, esse que extrai a seiva, o processo de extração dos nutrientes é muito mais fácil do que aquele que ingere a folha, que precisa quebrar ali a celulose, né? Então nós temos aqui como que é a estrutura de uma peça bucal, né? Nós temos aqui o labro, é uma peça articulada, faz parte do aparelho bucal. Vamos pegar aqui o mais primitivo, articulada ao clípio. Sua forma é bastante variável, retangular, bilobada ou triangular. Então tem várias formas, depende da espécie do inseto. Qual que é a função do labro? Movimentar para cima e para baixo para proteger e manter os alimentos enquanto as mandíbulas vão cortando. Então, movimenta o alimento para cima, para baixo, para cima, para baixo, enquanto isso as mandíbulas vão cortando esses alimentos, cortando e triturando, transformando como se fosse uma pasta para o inseto poder ingerir. Outra estrutura são as mandíbulas. São duas peças localizadas lateralmente ao labro. Ela faz esse movimento para poder triturar bem o alimento e assim poder ingerir. Tem função trituradora, cortadora, no caso, por exemplo, de formigas cortadeiras, a função de cortar a folha para carregar, moedora, um inseto que ingere ali o alimento, no caso da formiga cortadeira não, ela vai ingerir o fungo, que é mais fácil, mas tem a função moedora, por exemplo, você pega um gafanhoto, ele vai cortar o alimento ali, vai triturar, moer bem para poder ingerir. Modeladora, no caso de abelhas, por exemplo, que vão construir uma colmeia, dentro da colmeia tem os alvéolos, onde serão colocados mel e própolis, e vão também moldar o própolis, moldar o pólen, fazer os alvéolos para colocar mel e pólen, mas elas podem modelar, no caso das abelhas, também modelar o própolis para vedar a colmeia, tá? E moldar os alvéolos, né? A gente já tinha comentado. Também é utilizado como defesa. Um exemplo são os cupins, né? Que os soldados utilizam as mandíbulas como uma forma de defesa. Pode ser em formatos bem variados, em razão das exigências alimentares. Então, de acordo com a alimentação, você pode esses insetos sofreram
alterações ao longo do tempo, que a gente chama de processo evolutivo. Também existem peças chamadas de maxilas, né? São peças auxiliares das mandíbulas durante a alimentação. Cada maxila é formada por várias peças, algumas com função tátil e gustativa, ou mastigadora, ou até mesmo perfuradora. Então, isso aqui também, para algumas espécies de insetos, sofreram alterações, transformando em estruturas com funções totalmente distintas. A gente vai ver quando estiver falando dos outros aparelhos bucais, né? Ou estiver falando dos aparelhos bucais que já são um pouco mais evoluídos. Então, aqui as maxilas, geralmente são divididas em 3 partes, já a gente vai ver o nome. Tem também o lábio, que é constituído pela fusão de 2 maxilas. Aqui, ó, uma maxila, outra maxila. Ocorre a algum inseto, ocorre a fusão, né? E essa fusão, ela ocorre principalmente nos artrópodes mais primitivos. Nos mais evoluídos tem casos que isso aqui é separado, tá? Não é fundido. Apresenta função tátil e de retenção de alimento. Então, de detectar o alimento e também de ajudar na retenção, de manter o alimento enquanto as mandíbulas funcionam. Só isso? Não. Existe uma tal de epifaringe, localizada na parte interna ou ventral do lábio, tá? Na parte de baixo e interna, né? Parte interna ou ventral, né? Interna ao lábio, né? Ou ventral, ou embaixo. Possui pelos sensoriais com função gustativa, ou seja, sentir o sabor do alimento. Então são sensores. E existe a hipofaringe inserida junto ao lábio, que a gente já tinha visto, né? Possui função gustativa e tátil, ou seja, tem sensores também, sendo mais ou menos quitinizada, ou seja, endurecida, apresentando função de canal salivar em muitos insetos. A gente vai ver depois a importância do canal salivar. Estiver falando de fisiologia, por quê? Porque isso aqui, em alguns casos, pode servir de quê? De depósito de vírus. Ou seja, o vírus pode ser transmitido via canal salivar para as plantas, né? Beleza. Falando das principais peças do aparelho bucal, agora vamos falar sobre classificação desses aparelhos bucais. O primeiro deles, o triturador, o mastigador, que também é conhecido como aparelho bucal mais primitivo. E aí vocês vão ver aqui, né? A principal estrutura de um inseto mastigador, a principal estrutura do aparelho bucal, que é a mandíbula. Então, aqui serve para cortar e triturar o alimento. Então ela geralmente passa um pouco desencontrada. Tem um lado que é um pouco mais alto que o outro para desencontrar, para funcionar como se fosse uma tesoura. Então algumas peças podem ser levemente modificadas, mas isso não afeta as funções, ou seja, trituração ou mastigação do alimento. Então tem uns com a mandíbula muito grande, outros com a mandíbula muito curta, e sofre algumas alterações, dependendo da espécie. Então tem esse aqui, ó, o caso gafanhoto. A gente já falou qual que é a função de cada um. O gafanhoto tem todas as peças funcionais. Então, aí epifaringe, hipofaringe, as 2 mandíbulas, as 2 maxilas com suas respectivas estruturas, né? Aqui no caso tem-se a lacínea, galha e a maxila propriamente dita, né? Então, a toda a estrutura. Então, aqui é conhecido como lacínea e aqui conhecido como galha, né? Que a gente vai ver que lá nos lepidópteros, mariposas e borboletas, essa estrutura que formou aquela tal de espirotromba, que a gente vai ver lá quando estiver falando do tipo de aparelho bucal que compõe, né, aquela espécie. Tá? Desculpa, aquela ordem. Aqui embaixo tem-se o premento, né, o submento, premento,
mento e o lábio, onde é a estrutura que está composta ali, onde está fixado o lábio, tá? Que ajuda a movimentar o alimento para cima, para baixo e a prender o alimento enquanto as mandíbulas fazem a sua função. Isso é o aparelho bucal mastigador. A gente pega a ordem coleota, a ordem lepidóptera na fase jovem, pega a ordem himenóptera, tem esse tipo de... muitos dos indivíduos têm esse tipo de aparelho bucal. Bem, pessoal, voltando, o primeiro vídeo a gente vai falar até aqui, até para não se estender muito, porque senão o vídeo fica muito longo. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre os outros tipos de aparelho bucal, como que eles funcionam, e claro, depois com o decorrer da disciplina a gente vai estar comentando sempre. Lá na entomologia agrícola a gente vai falar muito mais sobre isso, tá? Então tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.